tirar a máscara. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes com Cristo, diga amém. Amém. Por gentileza, localize o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículos de número 7 e 8. É um versículo muito prático de ser encontrado, pois é familiarizado por todos os irmãos. Mateus capítulo 7, versículos de número 7 e 8, para a nossa breve meditação. Enquanto os irmãos estão procurando a referência bíblica, eu quero tributar ao nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, pois Ele é o único digno de recebê-la. E temos por certo consciência que se não fosse por Ele, certamente não estaríamos aqui. Se estamos aqui, é porque a sua bondade e infinita misericórdia tem nos envolvido, tem nos dado graça, força e sustentabilidade neste santo e poderoso ministério da palavra. Em segundo lugar, eu quero agradecer ao anjo desta igreja, pastor José Luiz, juntamente com a sua digníssima esposa, missionária Sueli. Deus abençoe este casal que sempre nos recebe muito carinho. Muito obrigado, pastor, por nos confiar a tribuna uma vez mais. Mencionando o nome do casal pastoral, eu também abraço e cumprimento todos os obreiros que estão ladeando esta tribuna. Deus seja louvado pela vida de cada um. Ao jovem Davi, muito obrigado por ter entrado em contato conosco. Quando ele entrou em contato conosco, eu ainda estava doente, não sei se ele vai lembrar, estava passando pelo vale, mas Jesus deu vitória. Estamos aqui de pé porque Ele é fiel, amém? O ser humano não é nada, irmão, mas quando Jesus está nele, a vitória chega e o nome do Senhor é glorificado. Quero louvar a Deus pela vida da minha branquinha linda, minha esposa, sempre está caminhando comigo, marchando comigo na terra, e agora está carregando aí a promessa, como ela já disse, Rebeca Axa. Tem nome de missionária, né, irmão? Eu creio que tomar posse desse mistério aí. Eu fico feliz de poder estar aqui com os irmãos. Vamos meditar na palavra, Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Quem achou como confirmação, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Eu quero que no tempo 3 os irmãos repitam esses dois versículos em alto e bom som. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Se puder desligar o ventilador, só por causa da suar é complicado. Amém? Vou agradecer aos irmãos. Queridos e amados irmãos, santos obreiros que estão à minha retaguarda, homens, mulheres, jovens, adolescentes, até mesmo crianças, ouvintes da palavra do eterno Deus que me ouvem nesta noite, eu convido por gentileza todos agora a dobrarem a tua atenção para mim, porque eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, e só quem quer ouvir dê um amém bem forte. Amém. Queridos, é bem verdade que dentre tantas aplicabilidades e definições que nós podemos dar para este termo, para esta frase, para esta palavra impactante oração, uma delas que eu posso utilizar na noite deste dia para se encaixar com o perfil, com o raciocínio da mensagem que Deus colocou ao meu coração para compartilhar com a noiva de Cristo, é que a oração é a chave que abre as portas das bênçãos de Deus para a nossa vida. O ato da oração, o exercício espiritual da oração, ele é tão magnífico, ele é tão poderoso, ele é tão extraordinário no reino espiritual, que ele move as mãos onipotentes do Deus Todo-Poderoso para agir, para trabalhar, para se manifestar ao nosso favor. Pois todas as vezes que nós colocamos em práticas, efetuamos o exercício espiritual da oração,
nós estamos de maneira direta falando com aquele que tem o poder. Quando oramos, estamos falando com aquele que está no trono. Todas as vezes que nós colocamos os nossos joelhos no chão, a nossa boca no pó, como símbolo de humildade, humilhação, dependência, fé e devoção, nós estamos de maneira direta e literal falando com aquele que tem o domínio, o controle sobre todas as coisas. Pois orar significa exatamente isto. Orar significa associar-se ao mais forte. Orar significa conectar o nosso altar limitado, humano, falho, ao trono perfeito, soberano e infalível de Deus. Orar significa posicionar-se acima das autoridades terrenas. Orar significa conspirar contra os poderes das trevas. Orar significa elevar o nosso clamor pedindo auxílio, socorro, àquele que tem o seu trono estabelecido no céu. Isto é orar. E quando eu vasculho as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, ela me faz entender que ao longo da história nunca houve, não há e certamente nunca haverá um homem sequer que ensinou mais a respeito da oração do que o nosso poderoso Senhor, Salvador e Mestre, Jesus Cristo de Nazaré. Pois quando você olha atentamente as informações precisas apresentadas por cada evangelista, tanto Mateus como Marcos, Lucas e João, você vai perceber que os 4 evangelistas, eles nos apresentam o mesmo detalhe com relação ao ministério de Jesus, que durante a sua trajetória ministerial, que não foi uma trajetória extensa, larga, ampla, mas foi uma trajetória curta, rápida, de 3 anos e meio. Porém, mesmo tendo um ministério curto, rápido, foi poderoso o suficiente para colocar em falência, em ruína, o império das trevas. Durante os 3 anos e meio do ministério de Cristo aqui na terra, você vai perceber à luz das páginas dos evangelhos, que Jesus, ele era fissurado por oração. Jesus era apaixonado por oração. Jesus respirava oração. Jesus inalava oração. Pensa no homem que gostava deste assunto, oração, era Jesus. Jesus gostava tanto de falar, de instruir, de ensinar, de pregar, orientar acerca deste assunto, que nós vamos perceber que diversos dos seus sermões, pregações, parábolas, como ele tinha um hábito costumeiro de ensinar por meio de parábolas, ele apontando para o raciocínio da oração. Pois Jesus, ele tinha a intenção de estimular, incentivar o público que lhe ouvia, principalmente os seus discípulos que dariam sequência ao seu ministério, a ter uma vida contínua de oração. E se o tempo me permitisse, eu poderia aqui citar, sem nenhuma demagogia, diversas referências dentro das páginas dos evangelhos, em que Jesus, ele está ensinando, dedicando os seus ensinos, tratando a respeito da oração para motivar os seus discípulos. E eu poderia aqui citar diversas referências acerca disto, como por exemplo, se olharmos para Lucas capítulo 18, a partir do verso 1, ali o doutor Lucas, com muita categoria nas suas escritas, no seu depoimento, ele nos mostra Jesus contando em uma linguagem parabólica, uma narrativa acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nesta parábola, Jesus utiliza, como os irmãos já conhecem, a figura de primeiro um juiz que era iníquo. Este homem tinha 2 características negativas que nenhum cristão deve ter: ele não temia Deus e nem respeitava os homens. Era um homem totalmente com o coração pedrificado, endurecido, que só pensava em si mesmo e em mais ninguém. Mas Jesus disse que em contrapartida, dentro daquela mesma cidade, havia uma mulher que era da baixa escala da sociedade. Esta mulher era viúva, necessitada, pobre. Porém, esta mulher tinha uma característica positiva que todo cristão tem que ter. Qual era, pregador? Ela não desistia em hipótese alguma, era persistente. E Jesus disse que por um certo tempo esta mulher compareceu perante a este juiz, pedindo a este justiça contra o seu adversário. Mas este juiz, por ter o coração insensível, por um certo período resistiu à petição daquela mulher. Mas portanto, segundo o texto, aquela mulher molestá-lo, importuná-lo
focado na sua questão, na sua petição, no seu objetivo, aquele juiz, mesmo não temendo a Deus nem respeitando os homens, cedeu à petição daquela mulher. Jesus, trazendo a moral da parábola, ele diz que se um juiz como aquele foi capaz de ceder à petição de uma mulher necessitada, simplesmente por ela molestá-lo, perturbá-lo, importuná-lo, que dirá o próprio Deus que é bom? Ele não concederá justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Observe que nesta parábola Jesus está evidenciando o poder da oração. Jesus está motivando nós a termos uma vida constante, contínua de oração, pois quem persevera na oração obtém resposta, obtém vitória, obtém conquista da parte dos céus. Mas o que me chama a atenção é que após Jesus contar esta parábola, Lucas, na sua mesma narrativa, no capítulo 18 ainda, dos versos 9 ao 14, ele nos mostra Jesus trazendo na sequência uma segunda parábola que ainda aponta para o raciocínio da oração, uma oração que é feita com humildade. Jesus, nesta parábola, usa a figura de dois varões que estavam se dirigindo para o templo. Um era fariseu, o outro era publicano. Jesus disse que o fariseu, quando compareceu perante o templo, este com toda petulância, com arrogância, com jactância, tomado pelo sentimento de soberba, ele começou a orar em voz alta para que todos pudessem ouvir as qualificações que segundo ele entendia que tinha. E ele demonstra tanta soberba que na oração que ele fez, ele expressa gratidão a Deus, não por aquilo que Deus era em sua vida, mas por aquilo que ele entendia ser diante de Deus. Ele começa dizendo: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, nem sequer sou como este publicano. Veja que este homem se sentia superior ao seu próximo. Ele diz: eu dou o dízimo de tudo que possuo, jejuo 2 vezes por semana. Observe que este homem estava tomado pelo sentimento de jactância, mas Jesus disse que em contrapartida, o publicano de longe orava dentro do mesmo ambiente sagrado, só que ele nem sequer se atrevia a erguer os olhos para o céu, mas batia no seu peito, reconhecendo o seu pecado, a sua miserabilidade, que se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, ele não era nada. Jesus disse que quem voltou para casa justificado foi o publicano, porque aquele que a si mesmo se exalta, este será abatido, mas aquele que a si mesmo se humilha, este será exaltado, este será honrado. Observe, senhoras e senhores que aqui me ouvem, que Jesus, na mesma narrativa, no mesmo tempo, ele usou 2 parábolas que apontam para o raciocínio da oração. Jesus gostava demais de falar a respeito da oração, porque não citar também Mateus capítulo 21, a partir do verso de número 18. O texto sagrado diz que pela manhã, você conhece, eu só estou relembrando, ele está regressando para Jerusalém e ele sente fome. Uma das tantas evidências que tem dentro da Bíblia Sagrada, que aponta para o seu lado humano, físico. Jesus sente fome e ele olha para o lado da estrada e ele avista uma figueira que, pela sua estética, pela sua aparência, pelas suas folhagens, dava a impressão de que era uma figueira frutífera e era a época de dar fruto. Jesus então se aproxima da figueira e faz uma examinação de perto. Só que quando Jesus levanta as folhagens, Jesus percebe que não passava de aparência, pois não brotava fruta, era infrutífera. Jesus, tomado de autoridade, ele imediatamente amaldiçoou a figueira, e o texto sagrado diz que instantaneamente aquela figueira se secou. Ora, meus amados, permita-me eu abrir um parênteses aqui nesta parte primária do sermão, para lhe destacar algo, que o fato de Jesus amaldiçoar esta figueira não foi uma atitude de desequilíbrio impensada do mestre, não. Esta atitude de Jesus aqui representa uma atitude de ira e de inconformidade com a religião vã que estava sendo praticada dentro do templo de
de Jerusalém, porque nada que Jesus faz não faz com intenções vazias. Tudo que Jesus faz tem no seu bojo uma lição. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, Jesus estava querendo mostrar aos discípulos que a situação real daquela figueira ilustrava a situação espiritual do templo, porque assim como a figueira se mostrava frutífera quando à distância, mas examinada de perto era infrutífera, não diferente era o templo. À primeira vista parecia ser imponente, mas quando era visto de perto, as suas adorações e atividades que ali eram feitas eram vazias, pois não visava adorar a Deus com sinceridade, em espírito e em verdade. Jesus amaldiçoou a figueira. Aí os discípulos, quando vê aquilo, o pastor José Luiz, eles ficaram empolgados, todo eufórico. Como é que pode? Só foi Jesus lançar a palavra, instantaneamente a figueira se secou. Jesus, aproveitando aquele momento de empolgação, ele resolve dar duas aulas divinas. A primeira aula é a aula de fé, quando ele diz: se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas até este monte. Se vocês derem a ordem, erga-te e precipita-te para o mar, assim acontecerá. Aí veja como Jesus conclui o raciocínio: porque tudo que pedindo em oração. Olha Jesus falando de oração de novo: crendo recebereis. Jesus gostava demais de falar a respeito da oração. Jesus gostava tanto de falar desse negócio, que se olharmos para Marcos capítulo 14, a partir do verso 38, é Bíblia, quando Jesus estava no cenário do Getsemane. A palavra Getsemane, transferido do seu original para o português, significa lagar de azeite, prensa de azeite, lugar da prensa. Quando Jesus subiu para aquele local, ele colocou alguns dos seus discípulos assentados e tomou a parte consigo Pedro, Tiago e João e seguiu mais adiante. E Jesus deu uma ordem para Pedro, Tiago e João: ficai aqui e velai comigo. Só que Jesus foi mais para o fundo do bosque para ter um momento de oração, porque Jesus não era daquele só que falava, mas não vivia. Tudo que ele falava, ele vivia. Jesus foi para a oração. Quando ele termina o seu primeiro período de oração, ele regressa, e quando ele olha, ele vê Pedro, Tiago e João babando, dormindo, disperso. Jesus desperta eles e diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. Observe que Jesus, mesmo em intensa agonia, ele não deixou de motivar os seus discípulos a terem uma vida de oração. Jesus gostava demais de falar a respeito da oração. Tanto isto é verdade, que se nós olharmos aqui no texto, nós temos mais uma das provas cabais de que Jesus gostava de falar da oração. Aqui no versículo 7 e 8 do capítulo 7 que lemos, do evangelho monografado por Mateus, você vai ver que Jesus está novamente nos incentivando a ter uma vida contínua de oração. Mas sabe o que mais me fascina dentro deste texto? É que aqui nos versos 7 e 8 do capítulo 7 de Mateus, Jesus ainda está com seu raciocínio ligado ao sermão do monte, ao sermão da montanha. Quem gosta de ler Bíblia, eu sei que aqui tem crente Bíblia, sabe muito bem que o sermão do monte teve o seu início a partir do versículo 1 do capítulo 5, quando Jesus prefaciou, introduziu o seu sermão, falando das bem-aventuranças. E o término deste sermão se dá no capítulo 7, a partir do verso de número 29. Então perceba que dentro deste extenso sermão, Jesus vai falar mais de uma vez a respeito da oração. Antes de Jesus falar aqui nos versos 7 e 8 do capítulo 7, Jesus já havia falado no capítulo anterior, no capítulo 6, a partir do verso 5, quando ele disse: quando orares, não faça como os hipócritas, que se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que estes já receberam o vosso galardão. Mas vós, quando
orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto e fechando a porta, rogue ao Pai que te vê e que te contempla no oculto, porque o Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como fazem os gentios, que pensam que do muito falar é que serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a estes, porque o vosso Pai bem sabe do que vós necessitais, antes mesmo de abrir a boca para lhe pedir. Eu tenho uma novidade para te dar nesta noite. Antes de você chegar aqui, antes de você dobrar os teus joelhos, Jeová já sabia daquilo que você iria falar. Fica tranquilo, antes de sair um pedido da tua boca, Jeová já sabe. Ele conhece, ele sonda o mais profundo. Aí Jesus disse: mas vós quando orares, orareis assim. Aí Jesus faz aquela oração dominical que você conhece desde sua infância: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos dos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quem reconhece que ele é digno de glória, então libera para quem merece. Libera nesta noite. Então veja, senhoras e senhores, que Jesus já havia falado a respeito da oração. Depois que Jesus faz o fechamento deste raciocínio, dando sequência ao sermão da narrativa do capítulo 6, ele vem falando do tesouro no reino dos céus, do olho purificado, dos dois senhores a quem servir, a Deus ou a Mamon, porque não pode se servir os dois. Jesus vem falando da ansiosa solicitude pela nossa vida, falando que nós devemos buscar o reino como primazia. Depois que Jesus termina de falar de tudo isto, ele entra no cenário do capítulo 7, trazendo um ensinamento prático, nos mostrando que nenhum de nós temos a capacidade e o direito de julgar o nosso próximo, pois só a Deus cabe este direito. Depois que Jesus termina este assunto, ele entra novamente no assunto da oração, dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus gostava demais de falar a respeito da oração, mas sabe o que mais me fascina em Jesus? Eu sou apaixonado pelo Nazareno. Sabe o que me chama a atenção nele? É que Jesus não só gostava de falar acerca da oração, como de fato na íntegra ele vivia uma vida prática de oração. É por isso que eu entendo que dentre tantas características que define Jesus como um bom mestre, uma delas é que ele tinha um método de ensino pleno, completo. Tudo que ele ensinava na teoria, ele vivia na prática. Quando Jesus ensinava sobre amor, os discípulos davam a devida credibilidade, porque entendia que de fato ele vivia uma vida de amor. Quando Jesus falava sobre fé, os discípulos: opa, ele sabe do que está falando, porque de fato ele vivia uma vida prática de fé, pois não havia ninguém na face da terra que conhecia mais o dia a dia de Jesus do que os discípulos. Os discípulos tomavam café da manhã com Jesus, almoçava com Jesus, jantava com Jesus. Eles sabiam que tudo que Jesus falava no público, ele vivia no privado. Não diferente era acerca da oração. Quando Jesus falava de oração, os discípulos sabiam que ele estava falando com propriedade, porque de fato ele vivia uma vida constante de oração. Ora, meus amados, eu poderia aqui caminhar com os irmãos dentro das páginas biográficas dos evangelhos e mostrar para os irmãos diversos episódios em que Jesus está executando
adotando o exercício espiritual da oração, às vezes a sós, na maioria acompanhado, mas sempre se retirando para o momento da oração. Jesus gostava demais de viver uma vida prática de oração, mas só para essa ideia não ficar vazia, permita-me eu destacar 3 exemplos para você entender. O primeiro exemplo que Jesus traz de modelo prático de oração que nós devemos aplicar em nossa vida está em Mateus capítulo 14, verso 23. Após Jesus multiplicar pães e peixes, alimentando uma multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, nas costeiras do mar da Galileia, nas proximidades de Betsaida. Após Jesus terminar de multiplicar pães e peixes, a multidão não largava do pé do mestre. Jesus, educadamente, para não dispensar de maneira direta a multidão, porque Jesus é educado, ele olhou para os discípulos e disse: passai para o outro lado, me aguarde lá. É como se estivesse dizendo: eu tenho que ir embora, mas o povo não larga do meu pé. Então, educadamente, para o povo entender que eu quero ir embora, vai, discípulos, na frente. Depois Jesus despede de um por um. Após Jesus terminar de se despedir, Jesus não vai até os discípulos. O texto diz que ele sobe para uma elevada colina, para um alto monte. E eu acho linda a expressão textual de Mateus, porque Mateus diz que Jesus orou a parte. O que significa isto? Significa que Jesus está tendo um momento privado, um momento de particularidade com Deus Pai. Neste diálogo não havia terceiros. Nesse diálogo era Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito dialogando. Jesus estava tendo um momento de particularidade com Deus Pai. Agora olhe aqui para mim, por gentileza. Se você observar bem, Jesus aqui na prática está nos ensinando um modelo exercital de que você deve estar tendo uma vida constante de oração. O que é que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando que todo cristão, comprado, lavado, redimido pelo seu sangue, tem que ter a sensibilidade de, nos 24 horas do seu dia, tirar um momento à parte para ter um momento a sós com Deus, para ter um momento exclusivo com Deus. É aqui que o negócio arrocha, é aqui que o negócio pega, porque eu estou pregando para uma geração a qual eu faço parte, que até ora, mas tem falhado neste modelo prático da oração que Jesus deixou aqui na Bíblia. Porque, pregador, tem gente que até ora, mas só sabe orar no coletivo. O que é orar no coletivo, pregador? É orar quando estamos dentro de um culto espiritual como este, onde Deus fala no inário da harpa, onde Deus opera nos hinos congregacionais, onde Deus fala com você na palavra, onde você vê um glória daqui, uma língua estranha dali. Aí é fácil lembrar de Deus, aí é fácil dar um glória, aí é fácil enaltecer o Todo-Poderoso. Mas o grande problema é que tem gente que só lembra que Deus existe aqui dentro, mas dentro de sua casa você não sabe fazer a sua lição de casa, você não sabe ter um momento à parte para Deus, você não sabe entrar no quarto, como disse Jesus, fechar a porta e dizer: Jeová, agora a minha atenção é exclusiva para o Senhor. Eu me desligo do WhatsApp, eu me desligo do Instagram, eu me desligo da internet, eu me desligo do Netflix, porque agora é eu e o Senhor, é o Senhor e eu. Muitos têm dificuldade, senhoras e senhores, de ter este momento à parte com Deus. Muitos têm dificuldade. Tem gente que só sabe orar no coletivo, ora quando está aqui dentro, ou só sabe orar quando alguém toca a campainha da casa, bate na porta da residência, diz: fulano, Beltrano, vamos pro monte, vamos para a casa da irmã fulana, lá vai ter oração. Aí ele até vai, mas percebe que ele mesmo não tem iniciativa por si próprio de tirar um momento exclusivo da sua agenda no dia para falar com Deus. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para te dizer: assim como o próprio Filho de Deus tirava sempre um momento do seu dia para ficar sozinho com o Pai, eu e você também devemos exercer esta mesma função, devemos seguir este exemplo. Nós temos que ter um momento a sós exclusivo
tempo para o nosso Deus. Deus está dizendo para nós nesta noite: eu quero ser prioridade no teu cronograma diário, eu quero ser prioridade na tua agenda. E eu sei que quando eu estou pregando aqui, a mente do ser humano trabalha muito rápido, e a mente do ser humano, ela tem o escudo do subconsciente, o da autodefesa. E eu sei que quando eu estou pregando aqui, o teu escudo de autodefesa está ativado, e talvez você está retrucando no teu interior, dizendo assim: pregador, tu não conhece a minha vida é corrida, é faculdade, é trabalho, é muito estudo, é família, é casamento, é filho, é pai, é mãe, é tanta coisa para conciliar, que eu acabo não tendo tempo para orar. Mas você já percebeu que se não passa de uma conversa fiada? Você já não percebeu isso aí? Porque eu garanto para você, esses que diz que tem a vida tão corrida, você já percebeu? Sempre tem um tempinho para pegar o celular, navegar nas redes sociais, ver o Facebook, o Instagram, o YouTube, mas não tem tempo para falar com Deus. Tem tempo para bater papo, falar mal da vida dos outros, mas não tem tempo para falar com o Criador. Sabe o que é isto? É desculpa, minha filha, é desculpa, rapaz. Deixa eu te falar uma... Ei, olha aqui na minha gravata, olha aqui na minha gravata, que eu vou lhe entregar um negócio fresquinho do céu. Eu te garanto uma verdade nesta noite: tua vida pode ser apertada e corrida, mas eu garanto que a tua agenda nunca foi tão apertada e corrida como a agenda de Jesus quando estava aqui na terra. Eu lhe provo na Bíblia. A Bíblia diz em Marcos capítulo 6, verso 31, que quando Jesus foi para o deserto, ele foi a fim de descansar, porque muitos, segundo o texto diz, iam e vinham até ele, de modo que eles não tinham tempo nem para comer. Olhe para cá, Jesus não tinha tempo nem para fazer suas refeições direito em paz, porque era muita demanda ministerial. Mas mesmo Jesus não tendo um tempo direito para refeição, ele achava um tempo para dobrar os joelhos e falar com o Pai. Se o próprio Filho de Deus tinha tempo para o Pai, quem é eu e você para pôr desculpa? Mas a grande realidade é que esta geração perdeu o paladar, perdeu o sabor, perdeu a disposição pela oração, perdeu a disposição pelo joelho no chão, perdeu a disposição pelo um quarto de oração. Olhe para cá, e o que eu estou pregando aqui é algo que Deus já tem cobrado de você. Ei, quanto não foram as vezes que você estava na sala da tua casa assistindo um campeonato de futebol ou assistindo qualquer outra programação, e Deus desceu lá do ladinho de você no sofá e disse: meu servo, minha serva, deixa um pouquinho de lado da programação, entra no quarto que eu quero falar com você. Você, ao invés de ouvir a voz de Deus, resistiu à voz dele para ficar um pouquinho mais na televisão dando ibope para quem não presta. Olhe para cá, quanto não foram as vezes que você estava no refeitório da tua empresa, lá sentado, após terminar de comer, Deus desceu lá e disse: minha serva, meu servo, fala um pouquinho comigo. Você, ao invés de ouvir a voz de Deus, pôs a desculpa da mulher samaritana. Deus, aqui não é lugar para falar com o Senhor, aqui é o ambiente de trabalho, como se tivesse lugar para falar com Deus. Irmão, se é teologia limitada da mulher samaritana, lembra quando esta mulher encontrou com Jesus na beira do poço? A desculpa dela, quando Jesus revelou o pecado dela, porque quem tem o pecado exposto quer se esquivar, mas de Jesus ninguém esquiva. Ela quis esquivar jogando uma teologia de rivalidade entre samaritano e judeu. Ela disse: mestre, deixa eu te perguntar uma coisa, onde é o lugar apropriado para adorar? No monte ou no templo, como os judeus falam? Jesus falou: nem no lugar nem no outro. E vai chegar a hora, e esta é a hora em que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Sabe o que significa esta expressão? Deus é espírito. Significa que Deus não está limitado a tempo e nem a espaço geográfico. Deus não é para ser adorado só aqui dentro do templo, não. Deus é para ser adorado em todos os lugares. Você pode orar em todos os lugares. Ei, olhe para cá, você pode estar areando a panela, minha irmã, tu pode estar lavando a louça, esfregando o chão, mas se você disser Jesus, ele desce lá na tua... Ô glória, eu estou sentindo ele aqui, hein? Eu estou sentindo ele aqui. Ô glória, tu pode estar tomando banho,
Se você disser Jeová, Ele inclina os ouvidos e diz: fala, minha serva, fala, minha serva, fala, minha serva. Tu pode estar dirigindo o teu carro, tu pode estar na rodovia. Se você dizer Jeová, é daqui do carro que eu te clamo. Ele senta no banco passageiro e diz: pode falar que eu te ouço. Aonde você clamar por Ele, Ele vai. Aonde você invocar a face dEle, Ele chega. Ele chegou aqui, hein? Ele chegou. O dono da igreja chegou aqui, ó. Eu vou voar neste lugar. É só clamar que Ele aparece. É só clamar por Ele que Ele aparece. É só clamar por Ele que Ele aparece. Tu pode estar lá com a mão suja de graxa, trabalhando na tua função, mas se você falar: Jesus, trabalha aqui comigo, Ele passa no meio do teu encarregado, Ele passa no meio da tua empresa e vai ao teu encontro. Porque se você clamar, Ele chega. Mas o grande problema é que nós estamos resistindo à voz dEle. Ele está te chamando para um particular e você está resistindo à voz dEle. O problema é que muitos hoje estão mal acostumados, pastor, e o senhor sabe por excelência acerca disto. Muitos hoje querem vitória. Eu vou falar, Jesus. A custa, a carona das orações dos outros. É aquele crente 6 horas. Você ora por mim? 6 horas por mim? Por que você fica pedindo para orar para as irmãs vir apresentar o teu nome aqui na consagração, mas você fica dormindo até meio-dia? Por que quando você vê uma irmã com a Bíblia na mão indo descendo para lá para a oração, você não vai e não pega na mão das guerreiras? É porque você quer vitória à custa da oração dos outros. É por isso que a tua vida às vezes fica estagnada, parada. É por isso que tu fica como uma criança mimada, pedindo pirulito pro pai. Sabe aquela criança mimada que fica esperneando? Todo mundo dá testemunho. O meu testemunho nunca chega. É tu não paga o preço, tu não desce. Olhe para cá. Quer ver a tua família ser restaurada? Então bota o joelho a partir de hoje lá dentro. Fala: a partir de hoje não é ninguém que vai orar, só eu que vou orar. Olhe para cá. Quer ver o espírito do adultério sair do teu casamento? É botar o joelho no chão. Quer ver a pombagira sair de lá? Quer ver o lesbianismo, o homossexualismo? Quer ver as drogas sair do teu filho? Bota o joelho lá. Quem bota o joelho no chão, Jeová se põe de pé. Quem vai orar? Quem vai orar? Quem vai orar? Cadê os crentes que oram? Levante a tua mão. Se tem glória, dá glória. Se tem aleluia, dá aleluia. Se tem brado de línguas estranhas, fala nesta noite. Temos que ter um particular de oração. Sabe por que tem gente que chega aqui na igreja e não sente a unção? Aí fica pondo a culpa no pastor, no dirigente do culto, no pregador, que não ora. O culto não começa às 7h30. O culto começa a hora que você acorda. O culto começa em casa. Dá para você olhar para esse irmão assim com toda a educação e dizer para ele: o teu culto lá em casa é o resultado do teu culto aqui dentro. Entendeu? Quem tem, tem. Quem tem, tem. Se tu fala palavrão,
Se tu vive quebrando pau com a tua mulher, se tu vive no site pornográfico, se tu vive na sensualidade, se tu vive dando mal terceiro, acho que eu não falo, né? Mas eu falo. Se tu vive no adultério, na prostituição, se tu vive dando mau testemunho, quando chegar aqui não vai sentir nada, porque o Espírito não habita em sepulcro, o Espírito habita onde há santidade. Deixa eu ver quem trouxe alguma coisa para ele aqui. Deixa eu ver quem trouxe. Aí vem com a cara lá de pau, cara lavada, dizendo: Jesus não batizou, Jesus não salvou, Jesus não fez isso. Mas tu orou para Jesus salvar, tu orou para Jesus batizar, tu orou para a glória descer. Então que moral você tem para exigir? Só tem moral quem raspa joelho no chão. Jesus orava à parte, em particular. Segundo modelo prático que Jesus ensinou, Lucas capítulo 6, verso 12. Deixa eu correr, olhe para cá. A Bíblia diz que Jesus passou a noite inteira no monte, orando, para escolher os 12. Precisava passar a noite toda, mas porque ele passou a noite inteira para escolher quem ele já sabia que seria, para dar exemplo. Qual é o modelo prático que Jesus está ensinando aqui? É muito simples. O que eu estou pregando é muito simples. Escuta isso aqui. O que Jesus está ensinando na prática aqui é que antes de nós efetuarmos as nossas escolhas, temos que aprender a consultar o dono da nossa vida. Jesus não dava um passo sem consultar o Pai. Vivia em sincronia com o Pai. Sabe qual é o problema? Tem gente que escolhe para depois pedir orientação a Deus. Toma atitude para depois falar: é Deus. Sabe por que tem crente decepcionado na igreja? Sabe por que tem crente com crise de ansiedade na igreja? Depressão. Sabe por que tem crente decepcionado na igreja? Jovem com 15, 16 anos achando que vai ficar para titia, porque já namorou com uns 4 e acha que a vida é frustrada. Mas não é que a vida é frustrada, é porque tu não orou antes de namorar. Eu vou repetir uma frase aqui, você dá glória. Quem ora antes de efetuar uma ação, evita frustração. Vou repetir. Quem ora antes de efetuar uma ação, evita frustração. Quer evitar frustração? Desce. Ora. Quem quer casar aqui? Levanta a mão. Quem quer casar? É poucos, olha, só graça. Quem quer casar? Levanta a mão, nem que seja poucos. Levanta a mão. E eu vou dizer uma coisa: você que não levantou a mão e está namorando, então para de namorar. Porque quem namora com um propósito de não casar, namora para cair. Toma vergonha. Namoro de gente é noivado e casamento. Agora olhe para cá. Deixa eu falar uma coisa para você que quer casar. Olha aqui para mim. Eu, para casar com essa moça linda aqui, fiquei orando 1 ano e 5 meses só para Jesus confirmar o namoro e eu pegar na mão. 1 ano e 5 meses. Agora tem gente, irmão, que antes fala que está orando, mas está dando uns beijinhos. É por isso que Deus nunca responde a oração. Aí o pastor chega e fala: rapaz, Deus não confirmou a oração. Não é que não confirmou, é que está namorando nas escondidas já está dando uns amassos. Olhe para cá, minha filha, olhe para cá. Quando você ora antes de entrar em um relacionamento, você está dizendo para Deus: Deus, me mostra aquilo que eu não enxergo, me mostra aquilo que eu não sei, porque a aparência do vaso me agrada, mas quem enxerga por dentro é só o Senhor. Então quando você ora, você fala: Deus, a aparência por fora está bonita, mas eu quero saber se tem essência do evangelho lá dentro. Eita! Mas namora antes de orar, entra no noivado sem orar. Vou mais fundo. Tem gente que casa sem Deus autorizar a casar. E tem homem de Deus que está tomando cabada de vassoura da mulher, porque casou errado. E a mulher não entende o ministério. E vice-versa, mulher que sofre na mão do marido é serva de Deus, mas sofre porque não consultou o pai antes de casar.
Aprenda a orar para Deus te dar o melhor. Deus não quer te dar uma Maria noveleira. Deus não quer te dar uma Maria fofoqueira. Deus quer te dar uma serva de Deus. Olha, mocinha, olhe para cá. Deus não quer te dar um funkeiro. Deus não quer te dar um playboyzinho que anda com corneta atrás do carro, naquele batidão, com a cueca aparecendo e não tem nem vergonha na cara. Deus quer te dar um varão cheio do poder do Espírito Santo. Mas tem que orar. Tem que orar, irmãos. Eita, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Compra sem perguntar para Deus se é para comprar. Aí depois vem um carnezinho e diz que é o devorador, não é não. É tu que comprou sem perguntar para ele se é para comprar. Vende sem perguntar para Deus se é para vender. Ó Deus falando, assina contrato sem perguntar para ele, é para assinar, Jeová? Muda de igreja sem perguntar para Deus se é para mudar. Muda de casa sem perguntar para Deus se é para mudar. Vende a casa sem perguntar para Deus se é para... Aí fica no aluguel. Quem não pergunta? Irmão, mas Deus precisa saber de tudo isso. Ele já sabe, eu preciso informar tudo. Irmão, Deus é o nosso Pai, sim ou não? E Pai por excelência. Deus não é Pai de todos. Deus é Pai de quem é lavado pelo sangue. Porque tem gente que fala, não, Deus é Pai de todos. Quem não aceitou Jesus é criatura de Deus. Filho de Deus é só quem está com o nome escrito no livro da vida. E se Ele é o nosso Pai, temos que dar satisfação a Ele em tudo, sim ou não? Quem é pai aqui, levanta a mão. O Senhor como um Pai de excelência. Você não quer saber a hora que o seu filho sai, a hora que o seu filho chega, tudo que acontece. Por quê? Você quer o bem para ele. Deus também é assim. Deus quer os detalhes da tua vida. Deus quer participar de tudo que você faz. Mas o grande problema é que você não se importa em perguntar para ele. Mas quando o pepino engrossa, é o primeiro a perguntar. Ai Deus, tem misericórdia de mim. Eu imagino o Jeová dando uma cruzada de braços e dizendo, tu é cara de pau mesmo, né? Na hora de pedir minha autorização, tu não perguntou. Agora na hora do pepino, tu me chama. Temos que orar antes de agir. Olha para o teu irmão e fala, ora antes de agir. Fala assim, porque quem ora antes de agir terá 3 respostas: sim, ou não, ou espera. Só isso. Se ele falar sim, é sim. Vai para o abraço que a vitória é tua. Se ele falar espera, não seja apressado, que apressado come cru. Se ele falar não, se associe com o não dele. Porque até o não de Deus é bênção para nós. Quando Deus fala não vai, é porque Ele está cortando o laço de morte. Quando Deus fala não casa, é porque Deus está vendo que o teu casamento vai ser destruído amanhã. Quando Deus fala não vende, é porque Deus sabe que tu vai ficar enrolado. Então quando Deus fala não, não se atreva a revidar no não de Deus. Escute o não dele, porque é livramento, é livramento. Terceiro modelo prático de oração para nós encerrar. Lucas capítulo 9, verso 28. A Bíblia diz que, escute isso aqui, Jesus tomou Pedro, Tiago e João, a parte subiu a fim de e enquanto ele orava é que foi transfigurado. Vem Marcos e diz que quando Jesus transfigurou em meia oração, suas vestes ficaram tão brancas que nenhum lavandeiro desta terra poderia branquear. Já pensou? Aí vem Lucas e diz que suas vestes se modificou, seu rosto se modificou e suas vestes ficaram muito brancas e resplandecentes. Aí vem Mateus, se tu não der glória agora está mal. Mateus disse que o rosto de Cristo brilhou como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Sabe o que eu aprendo aqui? Quer ter uma vida transfigurada? Quer ter uma vida transformada? Quer receber a metamorfose de Deus? Quer viver o sobrenatural? Ó aqui, ó. Ora. Quem ora vive o sobrenatural. Quem ora é cheio da presença. Oh, coisa boa é
crente que ora, meu irmão, o diabo não tem medo da tua aparência, o diabo não tem medo da tua roupinha de marca, o diabo não tem medo do teu canhoto, o diabo não tem medo do teu extrato, o diabo não tem medo do teu salário, o diabo não tem medo do teu dízimo, o diabo não tem medo do teu carro, o diabo não tem medo da tua casa, mas o diabo tem medo de crente que ora. O diabo tem medo, ele tem medo, ele tem medo, ele tem medo. Eu lembro que uma vez eu estava vindo da igreja com a minha mãe, eu era pequenininho, estava vindo a oração, e minha mãe cheia do poder, de repente veio uma endemoniada, o diabo tomou a mulher no caminho, e ela veio para me enforcar. Quando ela veio para me enforcar e pegar no meu pescoço, minha mãe só levantou o dedinho, é pequena, minha esposa sabe, pequenininha, mas levantou o dedo e falou: o sangue de Jesus te repreenda. A mulher congelou. Sabe por quê? Porque Satanás não suporta o poder que está na vida de um crente que ora. Crente que ora não tem pombagira, não tem preto velho, não tem chucaveira, não tem coronavírus, não tem mortandade, não tem nada que possa triunfar. Temos que orar. Jesus era homem de oração. Para nós concluir, escute aqui. Então perceba que Jesus não só falava, ele via. E aqui no verso 7 ele está falando com propriedade. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. O que é que Jesus está ensinando aqui? Está estimulando os seus discípulos a perseverarem na oração. Porque a palavra pedir, quem me ouve diga amém. A palavra buscar e a palavra bater no original grego estão no imperativo presente, indicando uma ação contínua. Então o que é que Jesus está ensinando aqui? Que a oração não deve ser um momento fixo, mas a oração deve ser como o ar que respiramos. Deve ser diário, constante. Ou seja, você tem que pedir. Se a resposta não vier na hora que você deseja, porque a hora não é tua, é dele, continue pedindo. Bata! Se não abrir, mas já passou um ano, continue batendo. Busque! Mas já passou 3 anos, mas continue buscando. Constante. Então logo Jesus está ensinando 3 níveis da oração. Primeiro nível, pedir. Segundo nível, buscar. Terceiro nível, bater. Eu só vai dar tempo de falar do pedir e eu encerro. Escute isso aqui. O que é pedir? É se apresentar diante de Deus de uma maneira muito simples aqui. É se apresentar diante de Deus, expressando os seus anelos, anseios, desejos, propósitos. Só que pedir não é tão simples como se parece. Porque para você pedir e ter a sua petição bem sucedida diante de Deus, você tem que saber o que pedir e como pedir. Tiago falou: nós pedimos e não recebemos o que pedimos. Pronto. Tem que saber o que pedir e como. Ou seja, tem que ter consciência da necessidade. Primeiro passo, ter consciência da necessidade. Segundo passo, ter certeza, fé de que ele te ouve e está disposto a te atender. Primeiro passo, consciência da necessidade. Quer ter consciência da necessidade? Saber o que pedir, como pedir, ou seja, explicar para Deus o que você quer. Pregador, mas você não disse aí que antes de a gente pedir, ele já sabe? Porque eu tenho que explicar. Você não está entrando em contradição? Não, e eu vou te explicar por que não. O fato de você ter que explicitar para Deus aquilo que você quer, não é porque ele não sabe, porque ele é sabedor de tudo. Mas isto demonstra uma ação de fé e de interatividade com Deus. Quando você pede, você está demonstrando fé e relacionamento com Ele. Quer ver um exemplo? Cego Bartimeu estava na beira do caminho, a multidão tentando calar a boca dele. Ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, mandou aqueles que estavam mandando ele calar a boca o trazer. Quando o trouxeram diante dele, ele disse: o que queres que eu? Irmão, pelo amor de Deus, Jesus não sabia que ele era cego. Mas por que Jesus perguntou? Não é porque Jesus não sabia a causa.
É porque Jesus queria que ele demonstrasse fé, confiança. Jesus queria ver: Bartimeu, eu quero ver se realmente você confia que eu tenho o poder de reverter a tua situação. É por isso que ele quer ouvir da tua boca aquilo que você quer expressar para ele. Porque quando você abre a tua boca e expressa para Deus o teu desejo, você está demonstrando assim: Deus, eu sei que o Senhor é o único que pode atender o desejo do meu coração. É fé. Então você tem que saber pedir como. Exemplo disso, para nós encerrar aqui, Ana. Lembra de Ana? Mulher guerreira, heroína da Bíblia. Ana tinha um problema, qual era? Ela tinha uma rival dentro da sua própria casa, Penina. Olha o nome da atribulada, Você sabe o que significa na sua semântica, na etimologia, a palavra Penina? Penina tem duas variedades ou duas vertentes. Primeiro, pérola. Segundo, coral. Eu falei: Deus, como é que alguém pode ter qualidade de pérola e ao mesmo tempo coral? O negócio é esse, Jeová. Sabe o que Deus disse para mim? Tem gente que quer brilhar como pérola, mas não passa de uma coral venenosa. Tem Bíblia de pérola, anda como pérola, dá a paz do Senhor como pérola, mas não passa de coral. Fala mal do pastor, fala mal da palavra, nem o culto está bom para eles, nada está bom para eles. Fala mal até da sombra. É coral disseminando contenda, disseminando veneno. Mas tem um antídoto para arrancar coral do nosso meio. Qual é? Bota fogo na mata para ver se fica. Eu quero ver qual é a coral que fica. Nesta noite, se tiver coral, vai sair daqui, ó, queimada, porque tem fogo descendo da glória. Ó, para resumir, Ana era humilhada por Penina toda vez que subia para o templo. Está no texto. Toda vez que era para subir para o templo, Penina, atribulada, sem vergonha, irritava ela. Por quê? Porque Penina era ligeira, pastor. Penina conhecia a história das hebreias. Penina olhou e falou assim: peraí, Sara, matriarca, já foi estéril, mas com 90 anos de idade gerou o filho da promessa, Isaac. Rebeca era estéril, Jesus gerou logo 2 e brigaram no ventre. Raquel era estéril também, mas Jesus deu filho. Se eu não parar Ana todo dia está na oração. Se eu não irritar ela, ela vai obter o milagre. E estéril, ela já é a mais amada. Se ela tiver filho, não tem nada para mim, porque a única vantagem que eu tenho sobre ela é que eu tenho filho. Mas mesmo ela sendo estéril, é mais amada do que eu. Imagine se tiver filho. Então a estratégia de Penina era tirar a espiritualidade de Ana. Porque uma vez você nervoso, você não cultua bem, você não sente Deus. Está entendendo porque o diabo quer tirar a tua paz antes de entrar aqui? Está entendendo porque aquele atribuloso te cortou no trânsito, te xingou ainda e estava errado? Quer tirar a tua paz. Mas você chegou, você veio. Porque a vitória do crente tem endereço, sim ou não? Ela foi para onde? Para o templo. Ela foi para o... Porque a vitória do crente não está na sala da televisão, não. Vitória do crente não está aí, ó, no baile funk, não. Vitória do crente não está no muro do vizinho batendo papo, jogando conversa fiada. A vitória do crente está aqui dentro. Ela veio, abriu a boca e disse: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva te lembrares, e me deres um filho varão, eu entregarei ele ao Senhor, e sobre a sua cabeça não passarei navalha. Símbolo do nazireado, separado para o Senhor. Olhe para cá. Ana soube o que pedir e como pedir. 3 coisas chamou a atenção de Deus na oração de Ana. Quantas coisas? Eu prometo que eu encerro aqui. Primeiro, a forma em que ela orou. A Bíblia diz que ela orava, mas som não saía da sua. Porque ela orava em seu. Aqui está o segredo, irmão. É por isso que Jeremias falou: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. É por isso que o salmista diz: Deus não resiste um coração quebrantado. Segundo,
A Bíblia diz que foi a intenção da sua petição, porque ela pediu um filho para entregar para Deus. Ela não queria um filho para se vingar de Penina. Você não vai ver ela dizendo: ah, Deus, se tu me der Samuel, aquela miserável da Penina, aquela língua de Sioba, ah, eu vou pisar na goela dela, eu vou pegar a fralda de Samuel e esfregar na cara dela. Porque tem gente que é vingativo, né, irmão? Tu pisou em mim, quando Jesus me exaltar, tu vai ver, viu? Vai comer poeira. Jesus nunca vai te dar nada. Esse evangelho vingativo de você na plateia, no palco, e os outros na plateia te aplaudem, isso aí não é evangelho, não. Sabe o que é evangelho? É o que Eliseu fez com os sírios. A Bíblia diz que cegou o exército sírio pela palavra de Eliseu. E Eliseu colocou os sírios perante ele e o rei, os dois que os sírios queriam matar. E ele falou: abre a visão agora, Jeová. Abriu a visão dos sírios, os caras encurralados disseram: e agora? Acabou para nós. Aí o rei, todo empolgado, olhou e falou: meu pai Eliseu, e aí, a gente mata? Eliseu falou: rei, tu vai matar aquele que tu conquistou com teu arco. Quem conquistou aqui a guerra foi Deus, então fica na tua. Então o que a gente faz? Tortura, joga no calabouço, forra a mesa, coloca Coca-Cola e Fanta, bolo para comer, e depois dispensa para casa. Salomão falou que quando você trata o mal com bem, você está jogando brasa na cabeça do inimigo. Ele não entende nada. Sabe o que Deus está te dizendo? Quando te humilhar, quando te pisar, e Deus te exaltar para o culto de ação de graça, chama aquele que pisou em você, bota na tua mesa e fala: come até um big estufar para fora. Come, come, porque Deus é na minha vida. Come. Eita, oh glória! Segunda intenção. Terceiro, e eu encerro aqui, ela soube explicitar para Deus o que ela queria. Ela falou: se tu me deres um filho, vá. Ela falou: Deus, eu não quero menina aqui não, eu quero um menino, varão. Porque se ela dissesse assim: Deus, eu quero ser mãe, o sexo da criança estava sobre a vontade de Deus. Mas ela falou: eu quero um filho. Foi específica, sim ou não? É isso que Deus está querendo de você. Que você saiba pedir. Porque tem gente: Deus me dá um emprego, qualquer um. Aí Deus dá um das 2 às 10. Pastor, estou quase desviando. Não dá tempo de vir para a igreja. O salário é mínimo. Não tem um convênio. O braço já está todo quebrado. Irmão, peça o melhor para Deus. Peça o melhor para Ele. Peça o melhor casamento. Peça os melhores filhos. Peça saúde. Peça porque Ele tem para dar. É que a gente limita o poder de Deus, mas Paulo disse: aquele que é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nele opera. Coloca a Bíblia aqui para mim encerrar, senão não paro. O negócio é difícil, irmão. Esse microfone aqui tem imã. Escuta aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Ana orou, Jesus deu a resposta, foi para casa, coabitou com seu esposo. Aí sabe o que aconteceu? Jeová respondeu. Ana, irmão, era idosa. Aí Eucana deu uma olhada e falou: ô velha, tu tá andando enjoada? Se fosse pernambucano ia sentir vontade de comer jaca, tijolinho baiano. Aí, irmão, sentiu o sintoma da gravidez, levou para o doutor de Siló. Chegou lá: rapaz, já está grávida. Como é que é? Está grávida. Aí lá vem Ana, ó, com o barrigão e a cara de Penina. Sai um chupa-cabra. Isso aí vai enganchar e não vai sair não. Tem gente que está torcendo contra, mas vai gerar, vai gerar. Você quer ver a igreja voar agora? Você quer ver no poder da palavra? Você quer ver? Quem crê nisto? Escuta agora. Ana vai para o trabalho de parto. Naquela época não era como hoje, deitava na maca, um negócio bonitinho. Não, naquela época era de joelho. Aí vinha a parteira, de joelho, irmão, de joelho. Aí vinha a parteira, mandava fazer a força. Aí vinha as contrações agudas. Aí sabe o que acontecia? Até a metade do corpo da criança, quem tirava era a parteira. Mas da metade em diante, quem tirava era a primeira serva da casa. Quem era a primeira serva de Ana?
A coral da Penina. Penina teve que tirar Samuel, teve que cortar o cordão de Samuel, teve que dar um banho em Samuel, teve que entregar Samuel na mão de Ana e dizer: seja agraciada. Meu Deus, meu Deus, eu profetizo que nesse ano de 2021 você vai produzir milagre, milagre. Quem crê fica de pé dando glória. Eita, orabara chora marraia, camando becalabachobidai. Olhe para cá, 2021 vai ser um ano de justiça, vai ser um ano difícil, vai ser um ano de conserto, mas em meio à crise, em meio ao conserto, Deus vai preservar aqueles que são seus. Em meio à crise você vai prosperar, em meio ao caos você vai triunfar. Você crê nisto? Você crê nisto? Eu posso orar, pastor? Então pega na mão do teu irmão aí, pega na mão dele, pega na mão dele, ou melhor, pega no ombro para depois não criticar. Pega no ombro, pega no ombro, pega no ombro que é melhor. Pega no ombro, olhe para cá. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: Jesus vai mudar a tua história. Fala: Jesus vai mudar a tua história. Fala: Jesus vai mudar a tua história. Fala: o tempo da esterilidade vai acabar. O tempo da humilhação vai acabar. Ele vai te honrar na terra. Eita, baixa um pouquinho, baixa um pouquinho. Eu quero ver o barulho do glória da igreja. Eu quero que a igreja agora libere 1 minuto de glória aqui, de adoração. 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto de glória. 1 minuto de glória. Você que é batizado com o Espírito Santo, fale em outras línguas. Deus falou para mim que vai renovar irmãs aqui. Deus falou para mim que vai batizar com o Espírito Santo aqui agora. Deus falou para mim que vai curar a enfermidade aqui agora. Deus falou para mim que vai derramar de uma porção gloriosa aqui agora. Eu vou contar até 3. Tem gente que não vai suportar a apoteose que vai descer do céu. Está preparado? Está preparado? Está preparado? Então fecha os olhos. Quem tem glória, glória. Não olha para mim agora, fecha os olhos. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem línguas estranhas, dá línguas estranhas. Agora, Jesus, eu vou contar até 3. Olha a unção que vai descer. Olha o poder que vai descer. Eu conto 1. O varão está passeando na congregação. O homem das mãos furadas está caminhando aqui agora. Eu conto 2. Olha a bandeja da vitória. Olha esse manto que desce. 2,5. Eu profetizo que a tua casa não vai morrer. Eu profetizo vida, cura na tua casa. 2,90. Olha aí. Olha aí. 3. Receba a glória de Deus agora. Pega. 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 Sou eu. Fez o firmamento, tem o controle do tempo, dou a direção ao vento e nós estamos no janeiro profético. Abre a tua boca e adora. Sou eu quem manda o céu, derrama a chuva, mando dilúvio e a terra inundar, pois tenho em minhas mãos todo o poder. Sou eu. Isto, minha irmã, dá lugar. Isto, marcha no poder. Ai, eu vou voar. Eu vou voar. Xerebacala barraia. Olha ele passando aqui, ó. Olha ele passando. Olha ele passando aí. Xerebacala barraia. Chama da cama. Recebe. Recebe a glória. Recebe a glória. Um laço para o meu povo livrar. E o fogo não me queima, caminho sobre as águas. Deixa a glória descer. Calma a tempestade e o forte furacão. Com gritos e buzinas fiz muralha vir ao chão. Com apenas um sopro abrir o mar ao meio, passo
desejo. Olha os varão aqui, olha os obreiros, olha os obreiros. Olha a glória. Eu sou o que sou, estabeleço o rei, também tiro do trono, exalto humilhado, dou honra a quem eu chamo. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Hora que eu trabalho, faz a minha obra, que esse mal faço. E crendo que eu te digo, sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu amigo. Se tinha demônio aqui nesse bairro, já mudou de endereço. A glória de Deus desceu na casa. O poder. Teu livramento eu sou, na causa impossível eu sou o que sou. Estabeleço o rei, também tiro do trono, exalto humilhado, dou honra a quem eu chamo. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Escute, 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 escute. Jesus está cortando o laço de morte aqui agora. Você não precisa se identificar se você não quiser, mas um sentimento de suicídio, escute isso, está percorrendo dentro do teu coração. Vira e mexe, você olha para o espelho e você ouve aquela voz assim, ó: dá cabo da tua vida, dá um fim nisso. O espírito do suicídio está te rodeando, mas Jesus hoje quer quebrar esse laço. Se você quer que eu ore por você aqui no altar, levante a mão, eu vou orar por você. Está aqui? Vem aqui. Jesus está aqui ou não? Jesus está aqui ou não? Vem aqui. Suicídio. Mas Jesus está cortando o laço hoje. Jesus tem obra na vida desses jovens aqui. Você crê nisso? O diabo não vai matar não, pastor. Não vai matar. E assim diz o Senhor para a tua vida, homem. Eu estou no controle de tudo. É barande cavassúbria. Eu estou do teu lado, homem. Às vezes tu diz: Senhor, não vou suportar, está muito pesado, parece que eu estou sozinho na batalha. Mas digo para ti, homem, eu estou do teu lado.
eu sustento as tuas pernas, eu te firmo na minha presença, eu te renovo, Arebácia. O adversário é tão furioso com a tua vida que até setas de enfermidade ele está querendo lançar, ó. Remande calavassúbria. Eu vejo uma seta maligna vindo em direção ao teu peito, como se quisesse te dar uma parada cardíaca. Mas hoje eu estou cortando o laço de morte e digo para ti: prepara-te, porque eu tenho uma caminhada a mais para você nesta terra. Eu tenho um degrau a mais de honra para a tua vida, porque muitos que eu coloquei lá já se perderam, mas tu tem guardado a minha palavra, tu tem guardado o teu coração. E digo para ti: prepara, conta os dias, porque eu estou enviando para o teu lar uma providência financeira que a tua serva e do teu meu servo tem clamado, tem pedido, mas eu sou Deus de resposta. E digo para ti, homem, chama os batalhão, chama esta igreja para um particular a mais de oração, e tu verás o que eu vou fazer neste lugar. Eu vou curar, eu vou curar, eu vou levantar paralítico, eu vou abrir os olhos do cego, eu vou fazer o surdo ouvir, o mudo falar, porque eu sou Deus nesta casa, assim diz o Senhor. Eu tenho que entregar, mas eu quero perguntar aqui: tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém que não é crente, ouviu esta palavra e você quer mudar de vida hoje? Você quer entregar sua vida a Jesus? Vem aqui. Cadê? Uma criança aí, ó. Oh glória, oh glória. Tem mais alguém que quer Jesus hoje, que é corajoso como esse pequenininho? Tem mais alguém? Tá chorando aqui, olha lá, ó. Olha ali, pastor. Meu Deus do céu, tá chorando aqui, ó, em lágrimas. Cadê a segunda pessoa que quer Jesus? Cadê? Você que já foi crente, mas se afastou por algum motivo, não importa qual, Jesus te chama hoje. Venha, venha, porque Ele quer te abraçar. Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém para Jesus? Eu vou contar até 3 para você vir. 1, Jesus quer te libertar, Jesus quer te transformar, Jesus quer mudar a tua vida. 2, venha, porque Ele quer mudar a tua história. 3, pastor, levanta suas mãos para cá. Oramos. Deus, em nome de Jesus, eu coloco minhas mãos sobre esta vida.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus que abençoe Pastor Lucas, Deus que abençoe a esposa, Deus que abençoe a jovem também, a cantora. Muito obrigado por nos atender. Eu louvo a Deus, irmãos, porque ainda tem homem de Deus que tem compromisso com a palavra. Às vezes tem crente que diz que eu sou doido, né? Vocês ouviram o que Deus falou hoje? Que Deus faz assim, né, irmãos? Deus faz assim. É isso aí, meu irmão. Deus que abençoe vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós estamos no 4º dia. Irmão, esse negócio vai voar, viu? Você viu como começou domingo? Você viu como que já está o negócio? Meu Deus do céu, viu? Acho que nós vamos ser arrebatados aí até esses 15 dias aí. Meu Deus do céu, viu, irmãos? Olha, convida o povo. Fala para eles que tem ainda uma galeria que está vazia, viu, irmãos? Afinal de contas, 2, né? Ali cabe de 60 a 80 pessoas naquela galeria. Então convida o povo, tá bom, irmãos? Chama o povo, crente e não crente, tá, irmãos? Jesus quer todos e todas. Amém? Estaremos orando pelo termo.